concedemos reajustes ao salário mínimo, no mínimo igual à inflação. Agora tivemos uma pandemia pela frente, uma crise mundial. Então fizemos o possível. Agora, a pergunta que eu te fiz, que você espalhou pelos TVs e rádios pelo Brasil, você não respondeu. Você continua afirmando que eu vou acabar com o 13º, com a hora extra, tá? E também com as férias? Responda a pergunta. É isso que você massacrou durante o... Eu não vim aqui para responder para o candidato. Eu vim aqui para conversar com o povo brasileiro. E quero dizer ao povo brasileiro alto e bom som. Durante 4 anos, esse homem governou o país e não deu 1% de aumento de salário mínimo. Esse homem governou 4 anos e não deu um aumento para a merenda escolar, que hoje é de apenas 36 centavos. Essa é a verdade. E isso o povo sabe, porque o povo está sentindo na carne. O povo sabe que está passando fome, o povo sabe que está desempregado. E, portanto, eu estou muito à vontade para repetir, não houve aumento do salário mínimo. Houve apenas uma reposição inflacionária e não houve aumento da merenda escolar. Essa é a verdade que está nos números. Então, ele, como não responde, ele não quer dizer que não determinou que o programa eleitoral do partido dele falasse mentiras, como que eu não iria mais reajustar o salário mínimo, que eu não ia mais reajustar a aposentadoria e que eu ia caçar férias, 13º e hora extra. Mentiroso. Porque ele fala que você não ia fazer isso? Porque estaria reforçando uma mentira dele. Nunca eu falei isso. E ele fala para influenciar pessoas mais humildes, em especial algumas regiões do Brasil, que eu ia acabar com o 13º, com as férias, com a hora extra. Mentiroso. Não vai responder? Não vai responder sobre os teus programas eleitorais gratuitos? Primeiro, o povo brasileiro sabe quem é mentiroso. Hoje eu vi uma revista de fatos dizendo que ele mentiu 6.489 vezes durante o seu mandato. Só no programa de televisão dele, nós ganhamos 60 direitos de resposta por conta das mentiras deles. E eu queria só dizer ao candidato que eu não tenho tempo de ficar vendo programa de televisão. Eu tenho outra coisa para fazer. Eu tenho que andar às ruas desse país, eu tenho que conversar com o povo. Eu não fico dentro do Palácio do Alvorada ou dentro do Palácio sem trabalhar, vendo televisão. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Agora, o povo sabe que você prometeu muita coisa que não cumpriu. Inclusive a questão do imposto de renda, que inventar o pessoal do imposto de renda. Eu estou dizendo, eu vou isentar a partir de R$5.000 o imposto de renda. Dívida só na Petrobras, o dobro do valor da empresa. Você deixou uma dívida de 900 bilhões de reais, 170 bilhões de dólares. Ainda roubou o fundo de pensão da Petrobras, roubou o fundo de pensão da Caixa Econômica, roubou o fundo de pensão dos Correios. Você deixou algo no ar em torno de 400 bilhões do BNDES, com essa política de também emprestar para outros países, para fazer obras sem qualquer retorno para nós. Lula, você deu $1 bilhão para Cuba para fazer um porto lá e estamos levando um calote. Agora, está no contrato, eu vi, Lula, que falta de vergonha de você. Você sabe qual a garantia de Cuba para o Brasil, caso não pagasse a dívida? Charutos. Está lá no contrato. Lula, você não tem vergonha na cara de indicar um presidente do BNDES para ele fazer esse tipo de acordo com outros países, como charuto em garantias com Cuba? Explica aqui, Lula. Eu vou naquela Câmara ali para pedir o seguinte: Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Porque se ele tivesse o mínimo de noção do que é política externa, ele percebia, se tivesse lido o Valor essa semana, no jornal O Valor, ele perceberia o significado de exportar engenharia.
Ele deveria saber que o Brasil lucrou praticamente, o Brasil investiu 10 e o Brasil recebeu 12 bilhões. Ele poderia ler pelo menos o valor, alguém poderia pedir para ele ler, ou a assessoria ler para ele não falar tanta sandice aqui. Isso aqui é um debate que a gente está falando com milhões de pessoas, pelo amor de Deus. Diga alguma coisa com coisa. Pelo amor de Deus, gente, é difícil. O cidadão está meio desequilibrado hoje, porque ele veio com um único argumento. Alguém dá um argumento para ele outra vez, ensina ele a falar outra coisa. Porque ele tem que explicar por que não aumentou o mínimo, ele tem que explicar por que não aumentou a merenda escolar, ele tem que explicar por que ele isolou o Brasil do mundo. Nordestino. Dizer também, o tema não é esse, mas o tema usado, taxação do sol. Nós impedimos isso. Cresceu quase uma Itaipu do ano passado para esse ano, a geração de energia solar caseira, residencial. Por quê? Nós isentamos de impostos placas fotovoltaicas e quase tudo para a instalação dessas placas no telhado de casa. Ou seja, fizemos a nossa parte, Lula. Investimos em energia limpa para valer. Tudo que ele quer fazer, o PT já fez. Tudo que ele quer fazer, nós já colocamos em prática. O que você precisa aprender é que nós vamos fazer muito mais coisa nesse país. Esse país vai ter que voltar a crescer, gerar emprego, distribuir renda. As pessoas vão voltar a comer carne. As pessoas vão poder ir no supermercado comprar comida para comer, coisa que não consegue hoje. É isso que você tem que reparar. Não é ficar tentando fazer um discurso, sabe, sem pé e sem cabeça aqui. No mínimo, você quer agradar a tua bancada ali na tua frente. Lula come carne. Você lançou esse factoide aí de picanha. A média do Bolsa Família do teu governo comprava aí 3,5 kg de picanha. No meu, compra 9 quilos. Olha a diferença, Lula. Que diferença. Vem pra cá, Lula. Dá os parabéns aqui. Eu queria, mais uma vez, pedir desculpa a você que está em casa. A você que está sentado no sofá, com a sua mulher, com os seus filhos, esperando alguma coisa diferente. Mas, lamentavelmente, você não ouviu. Porque um presidente que deveria vir aqui dizer o que ele fez, ele só sabe fazer provocação, não tem nada de real. Uai, seu app de vídeos curtos.